tudo bem com vocês? O meu nome é Vivian e hoje eu vim trazer uma dúvida e um medo muito grande sobre alergia nas sobrancelhas, tá bom? Então, roda a vinheta. Antes de tudo, da gente falar sobre isso, eu quero te dizer que tem duas coisas principais para você fazer em todos os seus atendimentos. A primeira, ficha de anamnese. Você vai entender o porquê de fazer e a importância, tá? Que ela tem. A ficha de anamnese é um documento que a cliente vai assinar e lá naquele documento você vai colocar o nome, endereço, número de telefone, RG, CPF. Você também vai colocar se a cliente usa ácido no rosto, se a cliente tem queda de pelo, se a cliente tem doença de pele, se a cliente está usando algum medicamento, se essa cliente está passando por algum transtorno psicológico, seja ele depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Tudo isso a gente coloca na ficha de anamnese. E depois disso a gente pede para a cliente assinar um termo de responsabilidade. E nesse termo tem lá falando que ela falou toda a verdade, né? Respondeu todas as perguntas verídicas, né? O que ela realmente tinha e que ela não omitiu nada. Então, nesse caso, é de extrema importância se você trabalha com pele, sobrancelha, cílios, micropigmentação, qualquer coisa que lide com saúde de pessoas, faça a ficha de anamnese para você ficar seguro e sua cliente também, tá bom? A segunda coisa a gente fazer é teste antialérgico. E esse teste antialérgico serve para estética facial, corporal, capilar e design de sobrancelha, enfim, todo procedimento que use medicamento, né, manuseios de ativos, a gente precisa de, assim, nossa, eu diria pra você que não pode fazer nada em alguém sem fazer o teste alérgico, seja na sobrancelha, no cabelo, na pele, não importa, tem que fazer, tá ok? Então bora lá, para a parte de alergia nas sobrancelhas. O primeiro ponto é quando a cliente ela fez o teste alérgico, fez a ficha de anamnese e quando você aplicou a rena aqui e aqui atrás, esperou 15 minutos, aquela pele ficou vermelha, coçando, inchada, com bolinha, com sensação de queimor, de ardência. Então, se ficou assim, né, nesse exato momento, você vai lá, retira com algodão, limpa e explica para sua cliente, nesse momento eu não posso fazer a aplicação de rena na senhora porque você tem alergia a esse tipo de rena e é indicado esperar de 15 a 20 dias para a gente fazer novamente o teste alérgico, porque às vezes a cliente está passando por um momento que está deixando aquela pele mais sensível e com isso causou aquela alergia. Então não significa que ela nunca mais vai poder usar, às vezes é só esse tempo. Aí a cliente vai voltar depois de umas semanas e vai refazer esse teste. Agora, observação, ela refazendo o teste e novamente dando alergia, aí você já não faz mais a aplicação de rena nela, nem para teste, nem para nada, tá? E já deixa claro para ela que ela não pode usar a rena, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Mas, se por acaso você fez a rena na cliente e não fez o teste alérgico, ou a cliente não te avisou nem nada e infelizmente aconteceu dela ficar com alergia na mesma hora que você aplica a rena, nesse caso você já leva o rosto dela para lavar com água corrente, limpa e de imediato manda ela para o médico. Vivian, por que mandar ir para o médico? Primeiro, você não é médico, você não pode receitar nada, você não entende do corpo humano como o médico entende e você só cuida de sobrancelha, ok? Então, nesse caso, é responsabilidade dela ir para o médico, tá? Então, você já indica ela ir para o médico e você diz, primeiro, depois que ela voltar do médico, se ela teve alergia na sobrancelha e a culpa foi sua porque você não perguntou e não fez a ficha de anamnese, saiba que é a sua
responsabilidade em pagar todo o tratamento que ela precisar de medicamento, de consulta médica, porque ela teve alergia no seu estabelecimento. Sim, é isso mesmo. Você não fez a ficha, não perguntou e ela teve, então você tem a obrigação de pagar todo o tratamento médico que aquela cliente precisar, porque nesse caso a responsabilidade é sua, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. A cliente veio, fez a ficha da anamnese e mentiu para você. Disse que não tinha alergia, mas ela sabia que tinha alergia. Aí você fez a ficha da anamnese, ela assinou e depois de uns dias ela apareceu com a sobrancelha ali inchada, cheio de bolinha, vermelha, descascando em um processo alérgico. O que você vai fazer? Primeiro, se você fez a ficha da anamnese, lá vai estar falando que é responsabilidade da cliente se ela mentiu. Então, se ela mentiu, primeiro, você não tem obrigação, tá, de pagar nenhum tratamento para ela, até porque foi mentira dela, tá? Segundo, você também vai indicar ela ir para o médico para fazer tratamento, para retirar, até porque nesse caso a rena já está na corrente sanguínea. Então, se está na corrente sanguínea, já é mais difícil de tratar e o médico às vezes vai usar um medicamento muito mais forte para aquela cliente. Então, assim, em hipótese alguma, indique nada para a cliente fazer em casa, tá ok? Sempre indique ela ir para o médico o mais rápido possível e lavar, e, enfim, já tira aquela rena o mais rápido e vai para o médico, tá bom? E nesse caso que a cliente mentiu, que quando ela voltar no médico e você explicar para ela que a responsabilidade é dela, depois disso você pode fazer um acompanhamento para ver aquela sobrancelha, se ela teve algum danos, tá? Se ficou manchinha, se caiu pelo, aí você faz um acompanhamento. Lembrando que não é obrigação sua, tá? Terceiro exemplo. A cliente sempre fez rena, tanto no seu estabelecimento quanto em outros, e naquele dia ela teve alergia. O que você faz? Primeiro, ficha da anamnese, vai lá e dá uma olhadinha, vê o histórico daquela cliente, se ela vem sempre, se aquela cliente tem algum problema, seja ele psicológico ou não, até porque isso também influencia. E você vai conversar com a cliente assim, primeiro, acalma ela, pede para ela lavar o rosto com água corrente, passar um sabonetezinho de leve, um sabonete neutro e ir pro médico. Quando ela voltar, aí você vai dizer para ela, olha, pode ser que a sua pele nesse dia estava muito sensível, aconteceu alguma coisa com o seu organismo que gerou aquela alergia. Então você vai, faz o tratamento que o médico mandou, você, como profissional, paga 50% do tratamento que ela for fazer, porque ela não sabia que ia ter essa alergia e você também não sabia, mas ambas partes estavam com os documentos tudo certinho. Então você vai lá, paga a metade da consulta, paga a metade do remédio para deixar sua cliente mais tranquila e faz um procedimento, um acompanhamento depois para ver como está aquela sobrancelha e aquela pele, tá bom? Essas são as três primeiras coisas, assim, os três primeiros exemplos que você precisa observar, tá? Outra coisa, uma dica bem importante, não use álcool na composição da sua rena. Ai, Vivian, mas é porque não pigmenta legal. Não importa, álcool, ele também tem o poder de estimular uma reação alérgica. Então, você tem que lembrar disso. Eu não vou usar porque pode ser que ele cause alergia na cliente, às vezes foi o álcool, uma coisa bem boba, né? Outra coisa, se a cliente veio pro teu estúdio e você percebe que ela já tem um organismo que fica alérgico por tudo, né? Por quase tudo, você já tem que observar que aquela cliente é diferente. Então você não vai só fazer teste antialérgico de rena, você também vai fazer de outros produtos, do sabonete que você usa, do esfoliante, vai esfoliar mais devagar, já para não machucar aquela pele sensível. Então isso tudo você tem que observar como profissional, tá bom?
tem algumas dúvidas que eu vou responder aqui do vídeo passado. Primeiro eu quero mandar um beijo pra Leia Martins, tá? Um beijão, ela comentou no vídeo passado. E tem duas dúvidas aqui de duas moças, eu anotei aqui o nome pra não esquecer. Letícia Pereira, ela quis perguntar pra mim se ela pode não utilizar água na composição da rena maquiagem e também não esperar os 15 minutos e já utilizar a rena. Então, poder, você pode, né? Porém, não vai pigmentar. E se pigmentar, não vai ter não vai dissolver bem aquela rena e ela não vai ter uma fixação melhor, ou a cor não vai ficar bonita. E também, quando você não usa água, você só usa o fixador, fica uma espessura muito grossa. Então, para alinhar a rena é muito difícil, tá? A Bianca Marques, ela falou que ela tinha medo de começar na área de design de sobrancelha por medo de errar. E, gente, errar é humano. Permanecer no erro é que é burrice. Então, você não pode ter medo de iniciar um sonho, iniciar algo novo na sua vida por medo de errar. Se fosse assim, a gente não ia aprender a andar nunca, né? Porque a gente sempre ia cair. Então, assim, se você seguir as coisas bem certinho, fazer ficha de anamnese, comprar melhores produtos, sempre ali, ó, no certo, você, mesmo que você erre, você nunca vai continuar no erro. Então, assim, eu trouxe esse vídeo aqui pro YouTube porque eu vejo que muitas profissionais fazem o curso de design, estão atuando na área, mas não se liga na responsabilidade que é. Tá ok? Então, assim, se você ainda ficou com alguma dúvida, eu vou deixar o meu Instagram passando aqui embaixo. E também comenta aqui embaixo que eu vou lá e vou te responder, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau!